Olá, pessoal! Nesse vídeo, a gente vai conversar um pouco sobre integrais envolvendo produtos de seno e cosseno. Na verdade, não é uma técnica de integração nova, a gente só revisita algumas identidades trigonométricas que nos ajudam a resolver alguns tipos de integrais. Então, além de ver essas identidades trigonométricas, a gente vai resolver nesse vídeo dois exemplos. Vamos lá? Então, a primeira coisa que eu observo é que a gente vai considerar nesse roteiro as fórmulas a seguir. Seno de A cosseno B é meio, que multiplica seno de A mais B mais seno de A menos B. Cosseno de A vezes cosseno de B é igual a meio, que multiplica cosseno da soma mais o cosseno da diferença. E seno de A vezes seno de B é igual a meio, que multiplica o cosseno da diferença menos o cosseno da soma. Essas fórmulas podem ser demonstradas, existem vídeos no YouTube que mostram como demonstrar essas fórmulas, mas são fórmulas envolvendo identidades trigonométricas. Se vocês revisitarem a fórmula de seno de A mais B, seno de A menos B, cosseno de A mais B e cosseno de A menos B, e fizer, por exemplo, no primeiro caso, soma o resultado das fórmulas de seno de A mais B por seno de A menos B. Soma essas duas coisas e multiplica por meio. Vocês vão ver que muita coisa vai cancelar e vai sobrar só o seno de A cosseno B, né? E a mesma coisa para as outras. A gente vai usar essas duas integrais, essas três identidades trigonométricas para poder resolver alguns exemplos. É isso, não tem um conteúdo novo nesse caso, são só tipos diferentes de integrais que a gente consegue resolver considerando essas identidades trigonométricas. No livro do Guidorizi, que é o livro de inspiração dessa parte do conteúdo, vocês vão ver outras fórmulas que podem resolver exercícios mais elaborados envolvendo produtos de seno e cosseno, né? Mas, basicamente, a ideia é sempre ter alguma fórmula, alguma identidade trigonométrica que nos ajude a simplificar uma integral que envolve produto de seno e cosseno e deixá-la de uma maneira mais simples e que pode ser resolvida diretamente, tá? Mas de conteúdo é isso. Agora a gente já vai direto para os exemplos. Então, aqui no vídeo a gente vai resolver essas duas integrais. Integral de seno de 3x que multiplica cosseno de 2x e a integral de cosseno ao quadrado de x. Daí eu posicionei agora as três fórmulas ali no cantinho e coloquei a primeira integral aqui para a gente conseguir identificar qual dos casos vai ser útil aqui nesse exemplo. Então, eu tenho primeiro um produto de seno por cosseno. Então, já fica indicado que é o primeiro caso, porque os outros dois, o segundo é cosseno vezes cosseno e o terceiro é seno vezes seno. Então, o produto de seno por cosseno é relacionado ao primeiro caso. Então, a gente vai usar essa primeira identidade trigonométrica para reescrever essa integral. Então, a primeira coisa que eu faço aqui é identificar A e B. Então, A vai ser 3x, B vai ser 2x, e aí então eu aplico a fórmula. Seno de A cosseno de B vai ser meio, faltou colocar um meio aqui, esse meio eu já posso escrever até fora da integral. Meio, que multiplica a integral de seno de A mais B, então seno de 3x mais 2x, mais seno de 3x menos 2x. Então, isso vai dar meio integral de seno de 5x dx mais meio integral de seno de x, né? Porque vai ficar 3x menos 2x dx. Lembra que aqui o meio está multiplicando a integral toda, então se eu quebro em duas, eu tenho que aplicar a distributiva, né? Daí fica o meio multiplicando cada uma das integrais. Agora, basta resolver essas integrais. A gente viu há alguns vídeos como resolver seno de alfa x. É aquele caso de integração direta, mas fazendo um ajuste da constante que multiplica. A gente vê que a gente faz a primitiva direta mantendo o argumento original e divide pelo termo que multiplica o x. Então, nesse caso, ficaria meio, primitiva de seno é menos cosseno, então menos cosseno de 5x sobre 5.
E se vocês pegarem menos cosseno de 5x sobre 5 e derivar, vocês vão ver que volta a seno de 5x, né? Isso vale para um alfa geral. Então, a primitiva de seno de alfa x vai ser menos cosseno de alfa x sobre alfa. Mais meio, e aí a primitiva de seno de x é menos cosseno, né? Então, aqui eu já vou substituir por menos meio cosseno de x, mais a constante. Agora, reescrevendo, a gente fica com menos cosseno de 5x sobre 10, menos cosseno de x sobre 2, mais constante. Então, vejam que essas fórmulas nos ajudam muito a simplificar uma integral aparentemente bastante complicada. E agora, o segundo exemplo, eu tenho a integral de cosseno ao quadrado de x dx, que eu posso reescrever como integral de cosseno de x vezes cosseno de x dx. Então, reescrevendo cosseno ao quadrado como cosseno vezes ele mesmo, a gente já associa a segunda identidade trigonométrica, que é cosseno de A vezes cosseno de B. Nesse caso, A e B são iguais a x. E aí a gente vai aplicar a fórmula. Vai ficar meio, que multiplica integral, né? De meio, cosseno de A mais B, então x mais x, cosseno de 2x, mais, meio que multiplica tudo, né? Mais cosseno de A menos B, x menos x, que vai dar zero, dx. Então, aqui eu fico com o meio ali fora, integral de cosseno de 2x dx, mais meio que multiplica cosseno de x menos x, x menos x é zero. Cosseno de zero é 1. Então, vai ficar integral de 1 dx, né? Então, da mesma forma como a gente fez no exercício anterior, cosseno de 2x, eu integro o cosseno, a primitiva vai ser seno, mantenho o argumento e divido pelo termo que multiplica o x, que é 2. Então, vai ficar meio de seno de 2x sobre 2, mais meio vezes a integral indefinida de 1, que é x, mais constante. Reescrevendo, a gente vai ficar com seno de 2x sobre 4, mais x sobre 2, mais constante. E essa seria a resposta final. E aí, pessoal, com esse exemplo a gente finaliza o vídeo. Para quem quiser ver outros casos de outras possibilidades envolvendo produtos de seno e cosseno, pode consultar o livro do Guido Orizzi, que tem casos mais elaborados, mas a essência é sempre a mesma. É sempre ter uma fórmula, uma identidade trigonométrica que vai nos ajudar a transformar uma integral que envolve produto de seno e cosseno em uma ou mais integrais mais simples de serem resolvidas. Tudo bem? Então, nesse vídeo a gente conversou sobre essas estratégias, né, de integrar funções que envolvem produto de seno e cosseno, e eu termino por aqui. Até logo!